Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui examinando as Escrituras. Bom, eu quero no início deste vídeo mandar uma saudação aqui para os meus irmãos lá na Ilha de Paulo Afonso, é aqui mesmo na Bahia, Ilha de Paulo Afonso, meus irmãos Robério, Neidinha, Neide, Edivan, Nelsinho e Daene, tá bom? Forte abraço a todos vocês aí que se reúnem aí nos seus lares, né? Tem acompanhado aqui as nossas mensagens, tem acompanhado aí os ministros da graça de Deus e tem aí congregados, né? Estão congregando em Cristo Jesus, se reunindo, não para pior, mas para melhor. Aproveito também aqui para dar uma saudação aos meus irmãos também, de Mundo Novo, aqui da cidade de Mundo Novo, aos irmãos de Feira de Santana também, que já estão se reunindo. Em breve estarei aí com vocês, tá bom? Assim que Papai do Céu permitir, estaremos aí fazendo parte aí desta comunhão com os santos, tanto em Mundo Novo, como também em Feira de Santana. Uma saudação também aos meus irmãos de São Sebastião do Passé. Um forte abraço a todos vocês e aos demais irmãos que têm sempre acompanhado aí a nossa programação aqui, as nossas mensagens e tem participado, deixando o seu like, deixando aí o seu comentário. Aos inscritos também deste canal, muito obrigado por vocês estarem aí cooperando com a propagação da graça de Deus e nos incentivando, tá bom? Eu não posso deixar também de lembrar a minha família mais próxima, né? Que é a MGV aqui, onde nós nos reunimos. A família MGV aqui na Bahia, todos os meus irmãos, alguns nós já estamos há algum tempo, né, sem contato físico, né, pessoalmente, devido a essa situação aí de saúde pública, mas estamos aqui sempre no WhatsApp, nos grupos aqui, mantendo um contato. A todos vocês, os irmãos da MGV, aqueles que estão, né, devido a essa situação, um pouco afastado, meu grande abraço e o meu carinho especial por vocês, tá bom? Vamos meditar um pouco na palavra do Pai. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o tema. Tudo posso? Mesmo? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será? Esse é o tema. Será, amados? Mais uma vez, né, um texto que é muito usado fora do contexto e virou um jargão na boca dos religiosos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, bem como Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Então são expressões, né, que eles extraem da Bíblia e se torna jargão na boca dos religiosos. Mas quando nós examinamos com olhos espirituais, quando nós de fato colocamos, né, o raciocínio, o entendimento, uma vez que os nossos olhos foram abertos, nós damos uma analisada no texto, no contexto, então nós tiramos lições para a nossa vida, aprendemos que não é simplesmente pelo fato de estar escrito e você fazer uma confissão de que isso vai se materializar na sua vida como se fosse um passe de mágica, como a religião faz, que os pseudos possessos, né, lá se manifestam e eles usam a senha. Sai, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, amados, é mais um texto aqui que o sistema se embaraça, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece é uma expressão de Paulo para os filipenses e não uma doutrina para a igreja. É Paulo que está confessando isso. Como o próprio Davi, ele disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e o original lá é ele não falta comigo, ele está sempre comigo em todas as circunstâncias da vida, né?
Então eu vou parafrasear aqui, como se Davi estivesse dizendo: eu não sei de vocês, ó Israel, mas o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo. Então Davi está fazendo uma declaração, uma confissão daquilo que ele acreditava. Da mesma forma Paulo, né? O apóstolo Paulo está fazendo uma confissão de fé, não é uma doutrina para a igreja, não é um mandamento para a igreja, ele está fazendo uma confissão de fé das experiências que ele já tinha com Deus, das lutas que ele já havia enfrentado, estava enfrentando, né? Das dificuldades que ele enfrentava em prol da propagação do evangelho e a confiança que ele tinha ao ponto de dizer: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. A ponto dele dizer: já estou sendo oferecido por libação, né? Já está chegando o meu dia, já estou próximo à minha partida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então são expressões de Paulo, né, para a sua própria vida, né? Paulo confessando aquilo que ele cria, como ele dizia: já estou crucificado com Cristo, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era uma doutrina que Paulo estava falando para a igreja? Não. Era uma confissão de fé que Paulo tinha, uma convicção, né, daquilo que ele acreditava. Eu estou crucificado para Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é qualquer um que vai sair aí fazendo essa confissão como uma palavra de autoajuda? Muitos se dizem ou fazem esta confissão: já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eles falam porque eles leem o que Paulo falou. Mas, na verdade, eles não praticam aquilo que Paulo praticou. E é muita hipocrisia. Eu já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós vamos olhar uma vida totalmente desviada, digamos assim, dos propósitos da palavra, da comunhão de Deus. E aí? É o gracista que recebeu conhecimento com esses versículos soltos, né, falado por Paulo, mas na hora de colocar em prática, de vivenciar, né, esses textos, aí tem dificuldade, porque encara e percebe que é uma outra realidade. Então, o Paulo falava por si. Então, nesse texto, né, propriamente dito, posso todas as coisas naquele que me fortalece, existe um contexto, amados. E o contexto, né, eu não vou adentrar muito no contexto, mas no versículo 11 em diante, olha o que Paulo diz, Filipenses, capítulo 4, versículo 11 em diante. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Eu não digo isso por causa das necessidades, porque eu já aprendi. Eu já aprendi a contentar-me na situação, nas circunstâncias que eu me encontre. Ou seja, Paulo tinha experiência, Paulo era uma pessoa provado e aprovado pelo próprio Cristo. Então é por isso que ele vai fazer aquela confissão no versículo 3. Não é um jargão, onde as pessoas pegam a Bíblia e abrem nesse texto e colocam no capô do carro, no seu rack, em cima da televisão. Não, amado, era confissão de fé, uma certeza, uma convicção que o apóstolo Paulo tinha. Versículo 12. Sei passar falta, né? Sei também ter abundância. Em outra tradução, sei ter fome, sei passar fome, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou experimentado tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Olha a confissão de Paulo, olha o que ele está relatando dentro do contexto. Então ele diz que ele estava capacitado por Deus, tanto a ter fartura, ou seja, a fartura não o corrompia, a fartura não deixava Paulo de salto alto, de nariz empinado, mas a necessidade, a escassez, também não deixava Paulo como um murmurador, como alguém que estava ali dizendo que Deus não é mais comigo porque está me faltando isso, está me faltando aquilo. Não, Paulo era uma pessoa instruída, capacitada, que sabia discernir
os momentos, as fases, né? Os ciclos ali da sua vida. Então ele diz, eu estou experimentado, tanto em ter fartura, como a passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Aí ele declara no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas o quê? Eu posso ter fartura, eu posso ter fome, eu posso ter abundância, eu também posso passar necessidade. Eu posso estar no calor, eu posso estar no frio, eu posso estar vestido, eu posso estar nu, eu posso estar em paz com todos, eu posso estar sendo perseguido por todos, mas em todas essas coisas eu já estou instruído, capacitado, treinado por Deus, maduro para passar por tudo isso, sabendo que eu posso todas estas coisas dentro desse contexto, naquele que me fortalece. Percebe-se? Percebe a diferença de uma mente totalmente transformada pelo poder de Deus? Sabe, de uma pessoa que entendia o que era renunciar de fato e não viver para si, mas para Cristo Jesus? Então, amados, está aqui mais uma lição para a gente analisar, examinando as Escrituras e descansar no nosso Deus, entendendo que textos bíblicos não podem ser usados fora de seu contexto, como força de expressão, como uma palavra de autoajuda. Precisamos analisar o texto, entender o texto, para aí sim tirarmos lições para as nossas vidas, porque apesar de ser uma fala de Paulo e não uma doutrina, né, de Cristo para a igreja, nós tiramos aqui sim lições para aplicarmos nas nossas vidas hoje com o conhecimento que nós temos no Evangelho de Cristo Jesus. Eu falo por mim, Elson Jesus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece? Bom, pela minha caminhada, por tudo que eu já enfrentei, por tudo que eu já sofri, pelas angústias, momento de fome, sim, momento de perseguição até hoje, né? Quando a gente fala deste Evangelho da Graça, a gente é criticado até pelos da família, até pelos da própria casa. Então, assim, eu estou pronto? Eu estou pronto. Posso todas as coisas. Eu estou pronto a encarar essa realidade. Eu sei o que é os dois lados da moeda. Então, amado, não vai ser uma enfermidade, não vai ser uma crítica, não vai ser uma falta disso ou daquilo que vai mudar o meu posicionamento em relação a Cristo Jesus, a minha expectativa em relação a Cristo Jesus, a minha confiança em relação a Cristo Jesus, a minha esperança em relação a Cristo Jesus. Então, nada disso vai me abalar, nada disso vai tirar este posicionamento que foi o próprio Espírito que colocou no meu espírito. Se você recebe esta palavra, você pode confessar também, como Paulo, esta palavra, entendendo, né, com os olhos iluminados, que não é uma força de expressão, mas de fato tem que ser uma convicção que está aí dentro do teu homem interior. Então, eu encerro no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que está dentro de um outro contexto, mas que faz parte de toda a história, de toda a vida de Paulo. Ele disse assim, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Eu falo dentro de outro contexto, porque ele fala dentro desse texto, ou desse contexto, que ele recebeu ali um mensageiro de Satanás para esbofetear, né, ali a sua carne, e ele pediu, orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele aquele espinho, e Jesus bradou, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo deveria se sentir decepcionado, frustrado com Jesus, mas Senhor, afinal de contas eu deixei o judaísmo, eu estou aí agora sofrendo por amor à igreja, eu estou aqui pregando a graça, e agora eu te peço em oração, e não foi uma, não foi 2, mas 3 vezes, Jesus. Eu orei aqui, te pedi para que o Senhor tirasse esse espinho e o Senhor veio para cá com esta conversa que não vai tirar. Mas Paulo entendeu. Quando Jesus disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, o Paulo declarou, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, isso faz parte do posso todas as coisas naquele que me fortalece no contexto da vida de Paulo. Tá bom, meus amados? Forte abraço a todos, que vocês estejam crescendo na graça e no conhecimento, que vocês estejam sendo alimentados, edificados, fortalecidos no homem interior, que os
os olhos de vocês estejam a cada dia sendo descortinados e que nós estejamos a cada dia aprendendo uns com os outros, né? E principalmente com o próprio Espírito, porque é Ele que edifica, um planta, outro rega, mas é Ele que dá o crescimento. Que Ele esteja dando aí o crescimento na nossa maturidade, na nossa espiritualidade, na nossa fé, e que nós venhamos discernir aquilo que hoje faz parte desse contexto em nossas vidas, e que nós venhamos manter sim essa confissão de fé, de que de fato eu posso, entendendo o contexto da minha vida, da minha história, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Graça e paz, abençoados com toda sorte de bênçãos, e até o nosso próximo encontro.